Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou eu aqui novamente para a gente fazer mais uma aulinha prática, né? E falar mais um pouquinho da química aí, nessa quarentena, como que a gente está se virando aí para dar aula para vocês, as atividades aí a gente está montando com muito carinho, muito amor, mas eu, em específico, eu tenho a oportunidade, né, de fazer algumas aulas práticas e mostrar para vocês aí, em vídeo, visual, como que funcionam algumas coisas na química. Então, bora começar? Hoje a gente vai falar de misturas homogêneas e heterogêneas. Toda vez que a gente falar em misturas, parece um pouco óbvio, né, gente? Mas é porque tem duas ou mais substâncias dentro de um determinado recipiente, misturadas ali. Mas por que as pessoas confundem? Porque o fato de ser uma mistura não significa necessariamente que elas têm que estar misturadas, que nós ali não tenhamos que conseguir identificar uma ou outra dentro do recipiente. Como assim? Os dois tipos de misturas que nós temos são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Misturas homogêneas é quando eu colocar várias substâncias dentro de um recipiente e eu não conseguir identificar quais substâncias estão ali dentro, porque eu vou identificar apenas uma fase. Então, mistura homogênea é aquela que tem uma fase. Eu bato o olho e enxergo uma coisa só, enxergo tudo por igual. Quando eu falo em misturas heterogêneas, são aquelas que vão ter divisão. É onde as substâncias não se misturam, tá? Onde elas são imiscíveis, que a gente chama. E aí eu vou bater o olho no recipiente, eu vou conseguir ver direitinho as fases separadas. Então eu vou ter uma mistura heterogênea. Eu posso ter duas ou mais fases. Cada substância que a gente coloca dentro do recipiente, a gente chama de componentes, tá? E cada coisa, vamos dizer assim, né? Cada fase que eu enxergo, a gente vai chamar realmente de fase, tá? Então, eu enxerguei três coisas diferentes. Eu vou chamar de fase, ok? Vamos ver como que isso funciona na prática? Então, olha só. Vou pegar um pouco de água aqui, tá? Vou colocar água. E aqui dentro só tem água. É água mesmo, tá, gente? Vou até beber aqui. É minha aguinha da academia. Então, aqui dentro a gente tem água pura. Isso não é uma mistura. É uma substância pura. Então, a gente chama isso aqui apenas de substância pura. E aqui dentro só tem um componente, que é quem? A água. Ok? Beleza. Vou colocar aqui dentro agora óleo de cozinha, normal. Tampar a marca aqui, né, gente? Olha aqui, galera. Isso aqui é uma mistura. Você fala assim, mas professora, os dois componentes não se misturaram. Gente, eles não são miscíveis entre si. Mas a partir do momento que está dentro do mesmo recipiente, a gente chama sim de mistura. Só que vai ser uma mistura heterogênea. E uma mistura heterogênea de quantas fases? Uma mistura heterogênea de duas fases. Ok? Duas fases e quantos componentes? Dois componentes. Então, dá para ver direitinho, né, gente? Ó, a marca da divisão dos dois, da água e do óleo. Ok. Vou pegar aqui agora um outro recipiente vazio, becker, e vou colocar também mais água aqui. Tá vazio. Vou colocar água. Aqui, gente, eu tenho açúcar, tá? Açúcar de cozinha.
Vou colocar um pouquinho só de açúcar aqui. Açúcar não dissolve na água? Então, olha só. Misturar aqui. Olha só, galera. Aqui dentro, ó, açúcar dissolveu toda na água. Então, eu tenho aqui uma mistura. Uma mistura de quê? De água com açúcar. Porém, visualmente, eu não consigo identificar que nós temos dois componentes aqui dentro. Quais são os componentes? A água e o açúcar. Por quê? Porque como o açúcar, ele é solúvel na água, ele se dissolve na água, é miscível na água, tem várias nomenclaturas que a gente pode usar. O que acontece? Ele vai formar uma mistura que a gente chama de mistura homogênea, uma mistura que tem apenas uma fase, ok? Vou pegar um outro aqui. Vou colocar água de novo. E agora, gente, tem um potinho aqui que tem sal de cozinha, tá? Vou colocar um pouquinho de sal de cozinha aqui. E o sal de cozinha, ele também é solúvel em água, né? Então, olha, a mesma coisa. Se eu não provar, até porque o sal nem cheiro não tem, então se eu não sentir o cheiro, né? Eu não tenho como identificar que aqui dentro nós temos duas substâncias, dois componentes, certo? Então, o que acontece? Isso aqui também formou uma mistura homogênea, com dois componentes. Homogênea porque eu tenho só uma fase, eu enxergo tudo por igual, eu enxergo só uma coisa, tá? E dois componentes aqui dentro, porque é uma mistura. Beleza? Só que vocês devem estar se perguntando assim, mas professora, às vezes eu coloco açúcar, por exemplo, na água para fazer café, e fica aquele açúcar lá no fundo. Então, ali eu vejo o açúcar, ele não dissolveu todo. Ô, gente, é pelo seguinte, o açúcar ele é solúvel em água como diversas outras substâncias. Porém, existe uma proporção correta onde uma quantidade de água consegue dissolver uma determinada quantidade de açúcar. Eu coloquei aqui aproximadamente 100 ml de água. Ó. Não sei se vai dar para vocês enxergarem. Acho que não, né? Aproximadamente 100 ml de água. O 100 tá aqui, ó. Aqui, acho que deu para ver. E uma pitada de açúcar. Se eu colocar muitas pitadas, vamos dizer assim, várias colheres de açúcar aqui, nessa mesma quantidade de água, essa mesma quantidade de água, ela vai se saturar, ela vai ficar sobrecarregada. Então, ela não consegue dissolver uma quantidade maior de açúcar do que aquilo que já é previsto para a sua quantidade, para aquela quantidade de massa, tá? E aí, para dissolver tudo, o que eu teria que fazer? Aumentar a quantidade de água, que a gente chama de solvente. Então, olha só, vou pegar, esse aqui é o becker do açúcar, né? Isso. Então, ó, eu vou aumentar a quantidade de açúcar aqui, tá? Colocar várias pitadas, como eu disse. Vou colocar sem dó, né, gente? Deixar bem docinho. Doce, doce, se fosse tomar, ia descer até rasgando aqui. Ó, deixa eu ver. Olha só, eu vou colocar mais um pouquinho. Já dá para ver, mas eu vou colocar mais um pouco. Pronto, agora acho que deu. Misturar para dissolver o que tiver que dissolver.
Tirar um pedacinho aqui, gente, de um bolinho aqui que não quer dissolver. Deixa eu ver. Pronto. Gente, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu acho que dá sim. Olha, aqui, ó, tem uma marcazinha do açúcar que tá aqui no fundo. Tem até uma pedrinha aqui também que não dissolveu. Tá vendo? Então, aqui, ó, no fundo, tem açúcar sem dissolver. Se eu consigo, de cima aqui não vai dar para vocês verem. Se eu virar, vou entornar. Mas aqui, ó, tá dando para ver a linha da divisão, ó, do açúcar e da água. A partir do momento que eu consigo enxergar a divisão dessas duas coisas, que eu tô vendo aqui que tem açúcar que não se dissolveu completamente, deixou de ser uma mistura homogênea e passou a ser uma mistura heterogênea. Eu continuo tendo dois componentes, a água e o açúcar. Porém, agora, com duas fases, tá? Eu coloquei açúcar em excesso. Quando forma esse excesso aqui no fundo, a gente chama de corpo de fundo, tá? Não dissolveu tudo, corpo de fundo. Então, acho que aí, ó, aqui dá melhor, deu direitinho para ver, ó, a sombra do açúcar aqui. Ok? A mesma coisa vai acontecer se eu fizer isso no sal. Então, vamos fazer o sal para a gente ver como que vai ficar. Não tem muito sal aqui não, gente. Eu vou virar ele todo aqui no becker, tá? Vamos ver se vai formar também, se o que eu coloquei aqui vai ser suficiente. Só que ele deixou a água mais esbranquiçada, né? Diferente do açúcar. Talvez não dê pra gente ver aqui. Acho que vai dar aqui, ó. Aqui tá dando para ver uma divisão de leve aqui, ó, do salzinho, que ficou no fundo, sem dissolver. Então, formou também um corpo de fundo aqui. Acho que dá para vocês verem aí. Do sal que não dissolveu, porque eu tenho um excesso de sal, um excesso de soluto, que a gente chama. O que é sólido, a gente chama de soluto. O que é líquido, no caso da água, a gente chama de solvente. Então, eu tenho um excesso de soluto aqui, ó, um corpo de fundo, tá? E formou aí uma mistura heterogênea com duas fases. Uma bem menor, bem pequenininha, e uma maior, que é a quantidade de água, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer com outras coisas. Gente, eu peguei até um pouquinho de pedra aqui para mostrar para vocês. Eu vou colocar pedra na água com óleo. Olha só. Olha aqui. Gente, aqui de perto ficou até bonito, ficou parecendo um aquário. De pertinho. Olha só, gente. O que que eu tenho aqui? Foi um pouco de brita que eu peguei aqui, tá? Então, eu tenho essa britazinha, a água e o óleo. Então, continuo tendo uma mistura com quantos componentes? Com 3 componentes, porque eu tenho a brita, a água e o óleo. E quantas fases? 3 fases. Eu vejo a brita, eu vejo a água e vejo o óleo. Fases é cada parte que eu vejo diferente. Ok? Deixa eu tapar o açúcar aqui. Vou pegar um outro aqui. Deixa eu virar esse aqui. Gente, eu fui virar água com sal. Aqui, ó, dá pra ver o salzinho no fundo, que ele não dissolveu, ó, tá? Então, por isso que era uma mistura heterogênea, não dissolveu. Agora, eu vou tirar esse sal daqui com a água, tá? Lavar o becker aqui. Beleza. Agora eu vou colocar, tá limpinho, tá?
Agora eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui. E vou colocar vinagre. Olha. Gente, nem dá para perceber que eu adicionei alguma coisa de diferente aqui, né? Deixa eu fazer uma sombra aqui atrás. Nem dá para perceber, ó. Se eu não cheirar, para ver que tem vinagre, né? A gente nem percebe que tem vinagre aqui dentro. Então, aqui, ó, é uma mistura homogênea, ok? Com uma fase só, então. Se ela é homogênea, só tem uma fase. Com quantos componentes? 2, porque eu tenho água e vinagre. Por quê? Porque o vinagre, ele é solúvel em água, né? Então, por isso, ele é miscível, ele se mistura na água. Na verdade, o vinagre, gente, ele já até tem água, né? Ele é uma solução de vinagre. Então, de ácido acético que a gente fala. Então, ele já tem água. Quando eu misturo na água, mais um pouco de água, forma uma mistura homogênea. E vou colocar um outro aqui, vou pegar aqui rapidinho para vocês verem. Álcool. O álcool 70%. Que, inclusive, gente, é o álcool utilizado aí para desinfecção das mãos, né? Das superfícies aí contra o Covid-19. Então, álcool 70%. O que acontece? Vou colocar álcool aqui, ó, junto com a água e o vinagre. Gente, olha só. Continua parecendo que eu só tenho uma substância aqui dentro. Deixa eu fazer a sombra aqui. Olha lá. Tá vendo? Então, aqui, gente, eu tenho uma mistura homogênea. Com quantos componentes? 3. Eu coloquei água, vinagre e álcool. Eles são miscíveis entre si. Eles se misturam entre si. Por isso, formou apenas uma fase. Uma mistura homogênea. Ok? Gente, se por um acaso eu colocasse gelo aqui, o gelo ia flutuar, tá? E aí, o que ia acontecer? Eu ia ter uma mistura com duas fases, porque eu ia ter essa parte, ia visualizar o gelo separado. Porém, quantos componentes eu ia ter? Eu ia ter a água, o vinagre, o álcool e o gelo, eu não conto como mais um componente, porque gelo não é formado de água, então eu já contei ele aqui no primeiro componente, tá? Então eu teria uma mistura de 3 componentes e 2 fases, que eu ia enxergar essa fase e o gelo flutuando aqui. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Sabe aquela mistureba que eu fiz? Da brita, da água e do óleo. Vou colocar um pouco de álcool aqui também, ó. Vou esperar um pouquinho, porque ficou meio turvo aqui, né? Então, só esperar um pouquinho. O álcool, gente, ele é solúvel em água. Tanto é que quando a gente olha esse númerozinho aqui, ó, 70, é porque ele é 70% álcool e 30% água. Então, ele já tem água aqui dentro, ou seja, álcool é solúvel em água. Então, quando eu coloco aqui, ó, ficou só turvo, porque puxou um pouco a sujeira da brita, né? Mas eu consigo ver, ó, quantas fases? A brita, a água com álcool que se misturaram e o óleo. Eu tenho 3 fases. E quantos componentes? A brita, a água, o álcool que está aqui no meio e o óleo. Então, percebam que o número de fases não tem que ser idêntico ao número de componentes, tá? Eu tenho aqui 4 componentes, que é brita, água, álcool e o óleo, porém eu só enxergo 3, porque a água e o álcool
são miscíveis entre si, eles se misturaram e eu não os vejo separados. Certinho? Então, é isso. Pessoal, então, é isso aí. Só fazendo um resumo para vocês aqui no quadro. Vou pegar o apagador aqui. A gente viu aqui, né? Misturas homogêneas e heterogêneas. Então, quando eu falo de misturas, as homogêneas, eu tenho uma fase apenas, e as heterogêneas, eu vou ter duas ou mais fases. Lembrando que componentes é cada uma das substâncias que eu fui adicionando ali no recipiente, no nosso becker, tá? O número de componentes, ele não tem que ser igual ao número de fases, gente, porque senão não existiriam as misturas homogêneas. Igual, por exemplo, na hora que eu misturei água, álcool e vinagre, é uma mistura, porque eu tenho 3 substâncias lá dentro. Ela é homogênea, eu só enxergo uma fase. Mas quantos componentes? 3. Então, quer dizer, uma fase, 3 componentes. O meu número de componentes não tem que ser igual ao número de fases. Ok? Então, é isso. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês, que dê para vocês entenderem, tá? Gente, aproveitando o gancho, não esqueçam de usar o álcool 70, né? Pode ser tanto líquido quanto em gel. O em gel é mais recomendável até pelo fato de ser mais fácil da gente usar, mais fácil espalhar, né? Mas pode ser qualquer um tipo, sendo líquido ou gel, desde que seja o 70. Se cuidem, se previnam, usem a máscara. Espero que todos vocês estejam bem, que seus familiares estejam bem. Por aqui tá tudo bem também, tá? Morrendo de saudades. Bom proveito das aulas. Façam um exercício complementar dessa aula aí. Beijos e muito obrigada.